Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as mentes que fazem e pensam o mercado brasileiro, conversando com gestores, participantes do mercado financeiro e empreendedores que estão pensando a sua próxima forma de investir para trazer insights valiosos para você e sua carteira de investimentos. E hoje nós vamos conversar com o João Viana, fundador da Loft, sobre o mercado, sobre a trajetória dele, um pouco sobre o business da empresa e naturalmente sobre oportunidades de negócios e investimentos. João, um prazer vê-lo aqui no Você com Dinheiro de hoje. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da história, enfim, podendo dividir um pouco do que a gente tem construído e da nossa visão para frente também. Maravilha. João, eu queria começar do começo. Claro. Eu sei que sua trajetória é bastante diversa. Conta um pouquinho para a gente de onde chegou a ideia até que ela culminasse no que hoje é a Loft. Claro, vamos lá. Então, eu comecei no mercado imobiliário um pouco meio que por acaso. Eu vendi meu primeiro negócio, que era uma empresa de cosméticos, que eu vendi em 2008. E aí, como todo bom brasileiro, quando você tem uma primeira liquidez, você vai resolver o sonho da casa própria, né? Então, escolhi o bairro de Moema, que a gente estava falando até antes de começar aqui, para ser o bairro que eu ia morar. E aí eu já vi que o desafio de comprar um apartamento em São Paulo era muito grande, porque o estoque ele é dividido em 20 imobiliárias diferentes, ele não é concentrado num lugar só. Então, você tem que falar com 20 imobiliários para ter certeza que você realmente olhou tudo que tem disponível à venda. Aí visitei 70 apartamentos, enfim, mandei proposta em vários, tudo. Finalmente consegui comprar o meu primeiro apartamento, e aí era um apartamento velho, tinha que fazer uma obra grande. Aí, como todas as histórias, a obra custou muito mais caro do que eu achava e levou muito mais tempo do que eu achava que ia levar para ficar pronto. Mas quando o apartamento ficou pronto, a corretora que me vendeu foi levar um presente para mim de casa nova. E aí falou: poxa, João, ficou tão bonito o apartamento, você não quer vender? Aí eu falei: solteiro, empreendedor, falei: por que não? Fiz umas contas, aprendi um pouco com aquela minha jornada de compra do apartamento, preparei um material diferente na época para todas aquelas imobiliárias que eu tive contato e mandei para eles um material mais completo, com fotos boas, com qualidade, com detalhes da qualidade da reforma, plantas, etc. E esse apartamento foi vendido em poucos dias. Aí eu falei: acho que aqui tem um negócio interessante, e eu comecei a fazer isso como um side business, comprando, reformando, revendendo apartamentos, primeiro um de cada vez, depois 2 de cada vez, 3 de cada vez. E aí, depois de ter feito quase 70 apartamentos, eu já tinha um playbook muito bem definido de como fazer isso aqui, como precificar, como comprar, como avaliar juridicamente, equipes de obra, tipos de acabamentos, arquitetura, etc. E aí eu fundei uma empresa chamada Maison São Paulo em 2015. A Maison cresceu rapidamente de 15 até o final de 17. Não sei se você lembra, mas de 15 a 17 foram anos trágicos para o mercado imobiliário brasileiro. Então, muitas incorporadoras quebrando, enfim, problemas muito graves. Mas para a gente foi muito interessante porque a gente conseguiu testar a tese que é a grande base de tudo que a gente faz até hoje, que são investimentos em bairros nobres e consolidados. Então a gente viu que mesmo num cenário bem tempestuoso aqui, esses bairros têm um nível de resiliência muito grande. Então a Maison cresceu rápido nesse período de tempo, porque no final esses bairros vivem numa bolha que é diferente do resto do mercado, né? E aí, no final de 17, eu fui levantar um primeiro fundo imobiliário, FII Maison São Paulo, pedi ajuda lá para o pessoal da Endeavor, eu sou empreendedor da rede também. E aí, nessa jornada, eu conheci outros 2 empreendedores, 2 estrangeiros, um alemão e um húngaro. A gente se conheceu, se deu bem, eles estavam olhando para o mercado imobiliário também. Esse era um momento em que a grande maioria dos fundos de venture capital americanos estavam olhando para as PropTechs, e no Brasil não tinha nenhuma PropTech tão grande ainda. Então a gente viu uma oportunidade muito grande aqui, e aí disso nasceu a Loft. Então a gente resolveu juntar forças, e no comecinho de 18 a Loft nasce dentro da Maison,
lá aqui no bairro dos Jardins, em São Paulo, né? Então, esse foi o primeiro passo aqui de loft, né? Quando você trouxe esse conceito de PropTech, a gente teve outras empresas olhando intermediação. O foco era já em comprar, reformar e revender, mas não em intermediar produtos de mercado, certo? Exatamente. Então, quando a gente começou, o primeiro ponto importante, assim, eu sempre olhei muito para o mercado americano como uma fonte de inspiração desde lá de trás. A mais básica de todas, já assisti Irmãos à Obra. Acho que todo mundo conhece o programa, né? Então, a história de comprar, reformar e revender começou entendendo que existe um mercado desse grande, pelo menos nos Estados Unidos, e com metodologia, com processo, etc., né? E aqui no Brasil, o que a gente fez foi usar, na Loft, a gente foi colocar uma camada de tecnologia para a gente conseguir escalar esse modelo de compra, reforma e revenda em bairros nobres e consolidados, que esse é o nosso nicho de atuação. Então, a gente também olhou muito para o mercado americano, tem uma empresa chamada Open Door, que é a líder global nesse segmento aqui, e inclusive o fundador deles investiu na Loft também, como tem um pequeno pedaço equity da Loft. E a gente trocou muita figurinha, aprendeu muito também com eles e usou tecnologia para a gente levar para uma escala diferente. O que é essa escala diferente? A gente fazia antes algo como 20 a 30 apartamentos por ano. Na Loft a gente chegou em ter simultaneamente 546 projetos acontecendo. Então, a tecnologia tem um fator muito importante em várias etapas do processo aqui para a gente conseguir escalar esse modelo de negócio. Essa foi a primeira unidade de negócio da Loft, né? Depois, que aí também indo para a sua pergunta, até esse momento a gente não entrava em nada de intermediação ou não se conectava com nada de intermediação. Mas a visão já da companhia era como é que a gente consegue criar um ecossistema brasileiro mais eficiente, de forma que você reduz a fricção que existe no processo de mudança de um apartamento para o outro, de uma casa para outra. É muito difícil, assim, o processo de mudança ele é complicado. Comprar um apartamento é difícil, vender um apartamento é difícil, saber o preço certo desse ativo é super difícil. Então, e aí de novo olhando para o mercado americano, a gente sempre entendia como funcionava lá, como funciona lá, que é o mercado mais eficiente que existe no mundo até hoje, e o que a gente poderia trazer para cá. E aí começou a segunda unidade de negócios, que é um marketplace, em que a gente conecta compradores, vendedores, imobiliárias, corretores, debaixo de uma mesma plataforma para facilitar o processo todo de compra de imóveis, né? Então, vou te dar um exemplo aqui que ilustra bem esse cenário. Antigamente, quando um cliente chegava numa imobiliária para comprar um apartamento, ele estava restrito ao inventário disponível naquela imobiliária, os imóveis que aquela imobiliária tem cadastrados, tá? E aí, como a minha experiência lá de trás, isso era muito ruim, porque no final você tem que ficar pingando em inúmeras imobiliárias para você conseguir entender o que tem à venda, tá? Hoje, o que a gente faz? Hoje a gente consolida esse estoque de várias imobiliárias debaixo de uma mesma plataforma, de forma que quando um cliente chega na primeira imobiliária, ele já tem acesso ao inventário de dezenas de imobiliárias simultaneamente ali. Então, isso economiza o tempo do cliente, isso reduz muito o custo de aquisição de cliente da imobiliária também, então torna o sistema mais eficiente aqui também, e cria um modelo de incentivos entre as diferentes imobiliárias, de forma que eles dividem o resultado dessa intermediação. Então, uma parte da comissão vai para a imobiliária que originou o apartamento e uma parte da comissão vai para a imobiliária que originou o comprador. Tá? Isso aqui é dividido, que é muito a base do modelo americano, né? Então, isso está sendo ainda rolloutado aqui, então a gente está trazendo cada vez mais imobiliários para essa unidade de negócio, mas é um desafio ainda grande pela frente. E aí, em terceiro, a gente criou uma unidade de produtos financeiros, que basicamente são duas empresas hoje. O nome original era Credit Home e outra Credit Pago. A Credit Home, o que ela faz é a originação de financiamento imobiliário.
Então, a gente tem parceria com 8.000 imobiliárias no Brasil. Quando um cliente precisa de financiamento imobiliário, o que a Credit Home faz é ter essa cotação em diversos bancos simultaneamente, fazer um processo muito rápido de aprovação do crédito, tá? E originar isso aqui e repassar para esse banco no final, que vai ser a melhor escolha para aquele perfil de cliente, né? E depois a Credit Pago, que é uma empresa que a gente comprou do BTG, que é uma empresa que faz seguro-fiança para locação residencial. Então, ao invés de você ter aquele super trabalho difícil de conseguir um fiador, até meio constrangedor, porque você tem que pedir um favor para a pessoa, para ser seu fiador quando aluga um apartamento, hoje você contrata um seguro-fiança, também nessa rede de 8.000 imobiliárias aqui, e facilita muito o processo de locação. Então, era muito comum, por exemplo, que a pessoa visitasse um apartamento para locação, ela gostou, mas aí tem todo o trâmite de aprovação, de ficha, de cadastro, de fiador, etc., garantias. Hoje, o cliente, quando ele chega na imobiliária, ele já pré-aprova o perfil dele e aí já sai de lá falando que, olha, esses apartamentos todos aqui você pode entrar amanhã, se você quiser. Passa da escriva. Exatamente. Então, você contrata um seguro-fiança e você tem um processo muito mais fácil aqui. Então, isso tudo aqui. A gente também comprou uma empresa de CRM de imobiliárias, comprou uma imobiliária no Sul, então fez uma série de aquisições e isso tudo aqui virou o Grupo Loft, né? Então, que acabou crescendo aí bastante nesses últimos 5 anos aí de existência. A gente tem, nesse mercado, como em vários outros, um desenvolvimento bastante interessante com o conceito de plataformas, de marketplaces e justamente essa centralização das opções. Uhum. Mas como toda a venda complexa, consultiva, muitas vezes o cliente que vai comprar um apartamento ou alugar um apartamento não sabe o que quer. Uhum. Né? Então, você tem um piloto atrás que vai pensar com você, aquilo que a gente estava conversando antes de Moema. Moema tem 4 sub-bairros ali dentro. Alguém que está vindo de fora para alugar ali e ele está olhando num marketplace, olha, vou alugar um apartamento em Moema, não sabe a diferença de alugar na Cotovia ou na Arapanés, na ponta perto da República do Líbano. Como é que vocês buscam soluções para trabalhar esse ponto de venda consultiva? Ok, tem um marketplace, existe essa facilidade, mas para fazer esse matching melhor entre cliente e unidade, quando o próprio cliente não sabe os parâmetros objetivos que ele, na verdade, quer consumir. Total. Cara, ótima pergunta. Assim, para locação, como é uma decisão de mais curto prazo, o cliente é menos sensível a isso, tá? Mas quando você fala de compra, geralmente a compra da casa própria é a maior decisão financeira que uma pessoa toma na vida dela, tá? Quando você pensa em valor, não tem nenhum outro bem de maior valor que uma família adquire do que a compra da sua casa. Então, é uma decisão muito importante, né? E aí, o que é engraçado é que há alguns anos atrás, muita gente achava que a entrada da tecnologia no mercado imobiliário fosse reduzir o papel do corretor, tá? Mas como essa compra ela é feita com uma frequência muito pequena, então nos Estados Unidos, por exemplo, uma família muda de casa a cada 8 anos em média, tá? No Brasil isso é muito mais do que 8 anos, infelizmente, tá? Mas como você faz essa troca com uma frequência muito pequena, você não lembra mais, nem quais foram os critérios que você tomou da última vez, porque tem muito tempo. Então, o papel do corretor, ao longo do tempo, ele está ficando cada vez mais importante. E é engraçado quando a gente pega os dados que a gente tem do mercado americano, mesmo depois do lançamento de várias plataformas de tech nos últimos 20 anos aqui, a quantidade de transações assistidas por corretor só tem aumentado ao longo do tempo. Então, a resposta para a sua pergunta é: a peça fundamental é o corretor. O corretor que faz um bom trabalho de consultoria, que conhece o bairro, que conhece as informações do bairro, é essa pessoa que vai ajudar a guiar nessa decisão, que é uma decisão muito importante. Então, a tecnologia ela serve muito mais para ajudar o corretor
a ter acesso aos dados certos e tudo, como é que ele precifica um ativo, enfim, quanto tempo leva para vender uma casa ali, quais são os atributos dali, e que, de novo, aqui no Brasil a gente tem poucas informações comparadas com o mercado americano, mas ele é o grande, enfim, detentor desse papel de consultoria para ajudar o cliente na tomada de decisão. E é claro, como em todas as profissões, tem os bons corretores e os corretores que não são muito bons, né? Então o negócio é você estar assessorado por bons corretores que vão te ajudar nessa decisão que é super, super importante. E como você sabe se você está com um bom corretor? Existe um ecossistema de preparo desse agente? Como é que você que está... Porque, como você comentou, provavelmente você está há 10, 15 anos sem comprar uma casa. Você provavelmente não vai comprar com o mesmo corretor. Sim. Como é que é a gente está falando do processo de escolha da casa, mas aí talvez tenha um processo anterior de escolha do corretor. Sim. Como encontrar um bom corretor? Então, eu vou te falar um pouco agora, eu vou migrar um pouco para o próximo negócio que é Invisto, que é no mercado americano, que aí eu vou contar um pouco dessa visão de futuro, que é como funciona lá, e como eu enxergo que daqui talvez a 20 anos possa funcionar aqui também. E que é muito bacana. Quanto mais as pessoas entendem isso, e o papel dos dados, da transparência de informação, etc., mais gente a gente consegue trazer para, enfim, atuar dessa forma também. Então, até para dar um pouco de contexto aqui, eu saí do dia a dia da Loft em 22, então a gente trouxe um time da Ambev para ajudar a gente na consolidação de todas essas unidades de negócio no final de 21. Depois do onboarding desse time, eu saí na metade de 22 e eu sempre olhei muito para o mercado americano como fonte de inspiração. E aí, nesse momento, eu me juntei com mais outros 2 sócios, o Vitor e o Rafa, que são meus sócios hoje na Invisto, que é a empresa que eu toco hoje, para atuar no mercado americano, especificamente. E o que a Invisto faz, né? Primeiro, a gente tem esse background muito grande de tecnologia e de dados. E a beleza do mercado americano é que é um playground para quem gosta de dados, principalmente no mercado imobiliário residencial. E aí eu vou te dar alguns deles aqui que são bem impressionantes. A maior classe de ativos individual no mercado americano são as casas individuais ou casas unifamiliares, que eles chamam de single family homes. Hoje, o valor somado dessas casas é de 52 trilhões de dólares. Isso aqui é mais do que o S&P e mais do que a Nasdaq. Tá? Então, assim, essa é literalmente a maior classe de ativos que existe no mercado americano. E ela não só é maior em termos de valor, mas ela é maior em volume de construção. Nenhum outro ativo no mercado imobiliário foi mais construído nos Estados Unidos do que casas individuais, as casas que a gente vê lá nos Irmãos à Obra, tá? E nenhuma outra classe de ativos no mercado imobiliário americano foi mais transacionado do que single family homes. E isso gera muito dado para a gente. E aí o dado que mais chamou a nossa atenção foi que quando a gente olha a idade desse estoque ao longo dos últimos 15 anos, a gente vê que esse estoque está envelhecendo muito rápido. Hoje, a idade média de uma casa nos Estados Unidos é de 43 anos, mais ou menos, tá? E aí você fala, 43 anos da forma como a gente constrói aqui no Brasil, de alvenaria, essa casa ainda tem uma vida útil pela frente, né? Tudo, se reforma, tudo. Mas o problema no mercado americano, que é o que a gente vê lá nos programas, é que 94% das casas são construídas em madeira. Tem um motivo para isso, né? As casas, é mais barato você construir em madeira, é mais rápido você construir em madeira, só que essa conta chega. A vida útil de uma casa de madeira é muito menor do que a vida útil de uma casa de alvenaria. Então, na nossa estimativa, depois de 50, 55 anos, já não é mais economicamente viável você reformar uma casa de madeira. É melhor você derrubar essa casa e construir uma casa nova do zero do que você reformar essa casa. E aí, bom, a gente com esses dados aqui em mente, a gente falou, isso aqui é um problema muito grave, porque quando você olha a idade hoje do estoque média, né? Quando a média é 43, tem muita coisa que tem mais de 80, 100, né? Quando você olha isso aqui e você acelera essa curva para os próximos 2, 5, 10, 20 anos
e você compara com a capacidade hoje instalada para a construção de casas novas nos Estados Unidos, você vê que a velocidade de deterioração do estoque é muito maior do que a capacidade de construção de novas casas hoje. Então, assim, hoje já faltam entre 4 e 7 milhões de casas nos Estados Unidos. Cada instituto tem uma metodologia diferente, tá? Mas o problema é que para frente você não tem uma solução para isso. Isso é um problema enorme. A gente acha que vai ter política pública para tentar resolver e tudo. Mas como todo grande problema, ele é uma oportunidade do mesmo tamanho, né? Então a gente identificou essa oportunidade e aí a gente foi com mais profundidade para entender o seguinte, aonde que esse problema é mais grave, tá? E aí a gente volta um pouco aqui para o Brasil, né? Intuitivamente, a gente sempre olhou, Felipe, para os nossos bairros e a gente viu que tem uma correlação muito grande entre valor de metro quadrado e idade dos prédios. Quando você pega os bairros mais nobres de São Paulo, Rio, etc., você pegar aqui Jardins, Itaim, Higienópolis, Vila Nova, no Rio, Ipanema, Leblon, etc., você vê que são os bairros mais desejados, com maior valor por metro quadrado, maior liquidez, e que concentram também os prédios mais antigos, ou o estoque de prédios mais antigos. E aí a gente foi checar isso no mercado americano, e a gente viu que lá é o mesmo padrão, só que lá a gente consegue provar isso por dados ainda. Então, os bairros mais nobres e mais desejados são os bairros que concentram as casas mais antigas. E aí a gente foi entender o que é um bairro nobre americano. Então, primeiro, são bairros horizontais, lá que não permitem verticalização. Hoje, 64% dos americanos moram em casas, tá? Então, os Estados Unidos é horizontal, tá? E 84% desejam morar em casa. Então, esse é o objeto de desejo realmente. Depois, quando a gente olha esses bairros, a gente vê que eles foram consolidados na década de 40, década de 50. Então, desde então, não tem terrenos disponíveis aqui para construção nova. Você tem que derrubar uma coisa para construir outra. E aí você começa a olhar os indicadores, você vê que o nível de renda é 3 vezes maior do que o resto da cidade, é onde estão as melhores escolas, melhor nível de arborização, 60% das transações são em cash, então sem financiamento imobiliário. Ou seja, esses são os bairros que todo mundo quer morar, né? Então, o que a gente faz na Invisto com todos esses dados aqui? A gente identifica os bairros mais nobres e desejados. Dentro desses bairros, as melhores ruas e melhores quadras. A gente compra casas velhas, demole essas casas. Demolição? Demolição, a gente não faz reformas, né? E constrói casas novas para serem vendidas, tá? Então, esse é o nosso modelo de negócios lá, enfim, em vários bairros nobres consolidados. E esses bairros não têm terreno novo disponível? Não tem, cara, não tem. E assim, é incrível, porque quando entra uma casa velha à venda, ela é disputada a tapa, tá? Então, assim, é muito comum uma casa entrar à venda de manhã e no final do dia ela ter 10 propostas de compra, tá? E é muito comum ela ser vendida acima do preço que ela foi anunciada também. Então, são mercados que têm uma demanda muito grande, reprimida ali, uma oferta muito restrita também, né? E tem uma outra característica interessante, que é quando a gente olha esses bairros ao longo do tempo e ao longo das crises, pelo menos das que a gente tem dados aqui, você vê que da mesma forma que aconteceu aqui no Brasil, que eu contei para você ali no começo, entre de 15 e 17, o nível de resiliência desses bairros é muito maior. Porque esse cara aqui, muitas vezes, ele não tem nem financiamento ativo na casa dele. Então, quando o juro sobe ou tem uma crise e tudo, ele não precisa vender a casa dele. Então, ele está muito menos sujeito às oscilações de mercado. Então, ele tem uma cápsula aqui de proteção muito boa para esse tipo de mercado também, né? Então, é isso que esse é o nosso modelo de negócios lá. E que tem uma relação muito grande aqui também com o Maison e com o Loft. A gente, no final, já está fazendo um modelo parecido há 16 anos aqui. No fim do dia, não só ele não precisa vender, como ele ainda tem um lastro de proteção que ele não precisa se mudar, ele não precisa eventualmente
buscar outras formas de renda, ele pode aí sim hipotecar a casa, né? Ele pode fazer o refinanciamento. Então, é um bairro que ele fica muito rígido em estrutura, né? Agora, você trouxe esse ponto interessante. O americano mora de maneira mais verticalizada. Aqui... Horizontalizada, perdão. Queria trazer justamente o contraponto que aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já tem quase 50% da população morando em apartamentos, né? A gente consegue traçar um paralelo aqui para o Brasil? Existe possibilidade de a gente ganhar tendências de maior horizontalização aqui? Cara, ótimo ponto. Assim, o problema do Brasil é que a gente não tem dados, como a gente tem nos Estados Unidos. Mas se eu fosse apostar, eu apostaria que o mercado brasileiro também é muito mais horizontal. Nas capitais, a gente tem esse processo de verticalização, aí por uma série de questões históricas e culturais. Então, a gente não tem bons sistemas viários nas cidades e tudo. Então, para a pessoa se deslocar, uma pessoa que não mora em São Paulo, para vir para São Paulo todo dia, ela leva muito tempo no trânsito, etc. Então, isso incentiva muito a verticalização, tá? Mas se a gente pegar o Brasil como um todo, eu chutaria que o Brasil ele ainda é mais horizontal do que vertical. No mercado americano, especificamente, você tem a cultura do carro. Então, assim, todas as cidades são muito bem planejadas, né, para uso de carro. Então, você consegue ter esse benefício para as cidades serem mais horizontais. O que tem, quando a gente vê, assim, as exceções são Nova York, né, pedaço de Washington, um pequeno pedaço de São Francisco, pequeno pedaço de Chicago, mas grande parte é mais horizontal. E tem um outro ponto que é a segurança. Então, no Brasil também, um dos motivos que leva as pessoas a morarem em prédios é a questão da segurança, né? Então, esses bairros que a gente atua nos Estados Unidos, a gente não atua em condomínios, são casas de rua, todas as casas, né? E se for tentar abrir a porta, provavelmente ela vai estar aberta. Então, o nível de segurança é muito, muito alto, né? Então, isso também é um viabilizador. E, assim, o meu guess aqui é que, se você perguntar para um morador de apartamento, ou se ele prefere morar num apartamento ou morar num espaço maior, com quintal, com, enfim, grama, eu acho que ele vai preferir ir por esse caminho. Ele acaba escolhendo um prédio muito pela questão de comodidade e segurança ali também. E aí a proximidade com o mercado de trabalho, tudo, né, onde ele vai estar. Então, ponto da própria concentração de mercado de trabalho aqui também, né? Também, que é um ótimo ponto. Né? A pandemia, acho que mexeu um pouco isso aqui também, nos Estados Unidos mais forte, tá? Mas aqui também mexeu. Então, você teve aquele movimento de muita gente indo morar no interior, trabalhando à distância e tudo, mas agora uma parte está indo e voltando, agora tem o híbrido também, enfim, tem outros formatos aí. Maravilha. Estamos batendo esse papo com o João Viana, fundador da Loft, da Invisto, sobre o mercado de real estate, como aproveitar essas oportunidades, até aproveitando um pouco para olhar os panoramas e futuros desse tipo de mercado, além, naturalmente, dessas oportunidades de negócio, como vieram as empresas, um pouco da própria história do convidado e como a gente pode aproveitar tudo isso para pensar os próprios insights de investimento, seja para você na pessoa física, seja para os seus investimentos, sua carteira, seu portfólio de investimentos. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o João Viana, fundador da Loft da Invisto, sobre real estate, sobre como pensar investimentos imobiliários, tanto para você, telespectador aqui da VMC News, como composição do portfólio, quanto para seus insights pessoais, como aproveitar esse mercado. E a gente estava comentando da Invisto, no final do segundo bloco, sobre esse modelo de ir buscar oportunidades nos Estados Unidos para reaproveitar esse mercado envelhecido.
Esse modelo geralmente roda com capital próprio, vocês captam por fora? Como é o investimento nesse tipo? Querendo ou não, é um modelo capital intensivo, né? Exatamente. Vocês buscam recurso com fundo também ou é 100% proprietário da companhia? Cara, ótima pergunta. A gente começou da mesma forma que Maison começou lá atrás, primeiro com o nosso capital próprio, e a gente testando várias hipóteses, então a gente fez várias casas piloto, experimentou uma série de coisas e tudo, e depois a gente, ano passado, então abriu um primeiro fundo, um fundo de distribuição privada e tudo, no exterior. Foi um fundo de 65 milhões de dólares, um fundo pequeno ainda, para investimento nessas casas, nesse tipo de ativo. E o que é interessante é que, quando você olha o capital institucional americano para investimento no mercado imobiliário, grande parte desse capital vai mais para o setor comercial e industrial. Tem uma parte importante que vai para residencial, mas geralmente esse residencial ele é mais focado em cases de locação e em bairros novos e afastados. Tá? Por quê? Porque quando um fundo grande precisa fazer um investimento desse, eles têm que alocar no mesmo projeto 50, 80, 100 milhões de dólares. Né? E nos bairros que a gente atua, simplesmente não tem terreno para ele investir 50 milhões de dólares no mesmo ativo. Então, esse tipo de investimento pulverizado, ele no final ele não está disponível nesses bairros para os grandes fundos. Então, o que a Invisto está criando aqui é um pipeline para ligar cada vez mais o capital a esse tipo de investimento, que é um investimento nichado, mas como a gente está num mercado muito grande, mercado de 52 trilhões de dólares, ele tem muito espaço para crescer aqui. Né? Então, o primeiro fundo foi um fundo relativamente pequeno. Hoje o fundo está com quase 60 casas em andamento. A gente já alocou aqui em torno de 65 milhões de dólares, que é quase a totalidade do primeiro fundo. Tem um VGV dessas casas aqui de quase 100 milhões de dólares já para o primeiro fundo também. E o fundo hoje roda aí mais ou menos em torno de 16% ao ano de retorno já livre de taxas para os investidores que investiram com a gente em dólar, tá? Que a gente considera ser um retorno muito bom também. Né? E como a gente tem conseguido escalar a operação bem e tudo, num nível bastante, com várias camadas de segurança aqui também, de conservadorismo, a gente decidiu já lançar o segundo fundo que a gente vai captar no final desse ano aqui. Já vai ser um fundo agora de 150 milhões de dólares. A gente expande para mais uma cidade, porque hoje a gente atua em Winter Park e Orlando, duas cidades na Flórida, e a gente vai para uma terceira cidade na Flórida, que é Tampa. Tampa, para ter uma ideia, dentro da Flórida, a maior cidade em termos de PIB é Miami, a segunda é Tampa e a terceira é Orlando. Né? Então a gente faz essa expansão aqui e começa a alocar o segundo fundo já em janeiro do ano que vem. Né? Então, um target bem parecido aqui de retorno em relação ao que a gente tem visto também. E aí vocês estão olhando esse pedaço, você está concentrando essas operações em Flórida. Tem um motivo que a gente estava conversando sobre Nova York, São Francisco, sobre esse adensamento e que talvez aí atrapalhe um pouco, porque justamente não perde essa característica da verticalização, mas tem algum motivo especial para a Flórida? Tem, cara, ótimo ponto. A gente analisou várias cidades, primordialmente no que eles chamam do cinturão do sol, que é o Sun Belt, mais no sul dos Estados Unidos. E aí o motivo principal foi que vários estados aqui nessa faixa, primeiro eles têm vários benefícios tributários. Então, o imposto, para você ter uma ideia, para uma pessoa física que mora em Manhattan mesmo, Nova York, ela pode pagar até 55% de imposto de renda sobre os ganhos dela. Na Flórida, esse pico aqui é 38%. Então, você tem uma série de benefícios tributários que tem trazido não só empresas, mas famílias para se mudar mais para o sul dos Estados Unidos. Então,
Texas e Flórida têm sido os grandes protagonistas aqui. E nesses estados a gente analisou várias cidades. Então a gente analisou Houston, Dallas, Austin, todos no Texas. Analisamos Miami, Orlando, Tampa, Winter Park, etc. E a gente decidiu começar por Orlando e o Winter Park por alguns motivos. A primeira curiosidade aqui, que geralmente a turma cai para trás. O PIB de Orlando é igual ao PIB de São Paulo. Tá? E Orlando é a 32ª maior cidade americana. Então você vê quão robusto é o mercado de lá. Né? Depois, Orlando tem um crescimento populacional muito estável ao longo do tempo. Orlando não sofreu aqueles picos migratórios da pandemia. Então, isso é bom, porque a cidade continuou com um crescimento muito planejado ao longo do tempo. Tá? E o estoque de casas na região de Orlando e Winter Park vem despencando nos últimos 12 anos aqui, gerando uma oportunidade muito boa para a gente. Então, por isso que a gente começou por essas cidades aqui. Né? E aí o próximo mercado foi, quando a gente fez esse ranking de cidades, já seria Tampa. Tampa maior do que Orlando em termos de PIB, tem bairros nobres consolidados muito bons. Né? Então, Tampa ficou mais famosa para a gente pela Gisele e pelo Tom Brady, né? Porque eles moravam lá. Então, um dos bairros de atuação que a gente faz é onde eles moravam, né? Agora não moram mais lá. Mas é uma cidade que cresce muito rápido. Então, a Flórida, ano passado, teve um crescimento de PIB de 5%. É muito brutal, né? Isso acontece porque tem essa migração acontecendo principalmente interna, né? E muita migração de empresa. A gente acha que, por exemplo, a Central Florida, que é em torno de Orlando, a gente acha que o PIB lá está muito em cima de turismo. E não é. O PIB de Orlando, especificamente, de turismo, parque, entretenimento, só representa 8,5% do PIB. O resto tem várias empresas, está muito indústria aeroespacial. Todos os lançamentos de foguete acontecem no Cabo Canaveral, que é ali perto. Indústria bélica, indústria de animação muito forte também, indústria de games também. Então tem muitos outros setores que estão crescendo muito, com muita empresa indo para lá. Né? Então E os próprios americanos, também tem uma frase que é uma brincadeira, mas que falam que nos últimos 10 anos o americano descobriu a Flórida. Então você tem impostos mais baratos, clima mais agradável e agora empregos e empresas migrando para lá também. É quase um Brasil nos Estados Unidos. Você tem as vantagens de ter sol e ter um clima mais agradável, mas é mais seguro que aqui. Exatamente. Por isso que Miami enche de brasileiros. Exato. E Miami, especificamente, que é um mercado que tem todas as características que são boas para a gente atuar. Então, você tem os bairros com casas velhas também, tickets altos, etc. Só que Miami, especificamente, tem um problema com o tempo de aprovação de um alvará para você construir uma nova obra. Enquanto que em Orlando a gente leva aqui, nosso ciclo inteiro são 2 meses para desenvolver um projeto, 2 meses para aprovar esse projeto na prefeitura. A gente constrói entre 6 e 12 meses, dependendo do tamanho da casa aqui, e vende em até 4 meses depois que a casa está pronta. Um ciclo de 2 anos, mais ou menos. Ciclo de até 2 anos. Assim, como a construção varia de 6 a 12, dependendo do tamanho da casa, a gente tem feito mais perto de 9 aqui. Então, e a gente tem vendido, todas as casas que a gente vendeu até agora foram vendidas durante a obra. Então, isso reduz o ciclo também. Então, o ciclo hoje, alvo, é em torno de 19 meses. Mas se a gente atuasse em Miami, você adicionaria mais 7 meses nesse ciclo aqui. Então, é uma cidade que está super bem, com muita migração e tudo, virando um hub internacional diferente também, mas ainda com esse problema aqui de muito tempo para aprovar uma obra nova. Né? Então, talvez no futuro seja uma outra cidade aí de expansão. E né? Quando você comentou da constituição do fundo, a primeira pergunta é em que formato esse fundo é constituído, né? Tá. Se ele porque os REITs geralmente são orientados à renda, então não sei se você faz por aí ou se você tem algum outro modelo. E o segundo quem é o passivo desse fundo? Com quem você capta esse tipo de recurso para fazer esse investimento,
dado que o mercado americano é um pouco diferente de mercado brasileiro na hora de captar para esse tipo de projeto, né? Cara, excelentes perguntas aqui. O primeiro o fundo ele não é um REIT, é um Private Equity de Real Estate, então ele é um fundo de Private Equity que ele tem começo, meio e fim, tá? Então ele não é negociado, não tem um mercado secundário, não é negociado em bolsa e tudo. É um fundo de distribuição privada também. Então, a gente tem uma estrutura que tem um benefício tributário muito grande para investidores internacionais em relação aos Estados Unidos. Então, a gente tem muitos investidores internacionais, brasileiros e de outras nacionalidades também. Mas a gente tem uma parte de investidores que são americanos. Então, a gente tem um feeder para esse Private Equity nos Estados Unidos e a gente tem um outro feeder para investidores internacionais que fica em BVI. Então, são esses dois aqui. A outra pergunta foi em relação ao passivo, né? Então é isso, a gente tem muito desses investidores, como o fundo 1 ele tinha um cheque mínimo alto ainda, a gente tem muitos family offices investindo, ou high net worth individuals também, internacionais ou brasileiros. Claro, como a gente tem uma rede de contatos grandes no Brasil, de pessoas próximas, tem muitos brasileiros investindo no fundo também, mas tem essa distribuição aqui acontecendo. Para o fundo 2, você perguntou sobre renda também. Como esse é um fundo, o nosso modelo, ele não é um modelo de renda, ele é um modelo de desenvolvimento. O que acontece é que no fundo 1 a gente tem um período de investimento, que são os primeiros 24 meses, e depois você tem um período de desinvestimento, que são os últimos 12 meses. Então é um fundo curto, são 36 meses de duração aqui. Para um fundo de private equity é bem curto. Super curto. Não é que esse foi um dos pontos que a turma mais gosta também, né? Mas a gente consegue fazer isso porque o ciclo de cada negócio é curto, né? Então você consegue juntar os dois aqui e fazer de forma com que a parte de iliquidez, ou seja, que você colocou todo o dinheiro e ainda não começou a receber, fique muito curta, né? Porque o fundo vai chamando o capital, ele é um fundo de chamada de capital, então a gente, na medida que a gente vai comprando as casas velhas e vai fazendo as obras, a gente vai chamando o capital do investidor, tá? E ele vai levar aqui uns 14 meses para chamar o capital inteiro e logo depois já começa o período de desinvestimento. Então é um ciclo de liquidez muito pequeno aqui, né? Mas tem um ponto super bom que você trouxe, que a gente tem essa demanda, principalmente dos investidores que vêm do Brasil, que poxa, mas eu queria uma rendinha aqui pingando para mim, porque a turma gosta no Brasil de uma renda recorrente aqui. E apesar de a gente não ter essa característica de aluguel, o que a gente fez aqui para o fundo 2, que é bem interessante? A gente criou uma classe de equity preferencial. E essa classe, ela é uma classe sênior, que vai render 10% ao ano em dólar, com pagamento de juros trimestrais para os investidores. E ela é subordinada não, ela é preferencial a todos os ativos que estão dentro do fundo. Então, assim, para essa turma que não receber os juros ou o principal, as casas teriam que cair mais de 50% de preço, do preço listado para o preço transacionado, algo que não aconteceu nesses bairros em toda a base histórica que a gente tem. Então, assim, a gente criou um sistema aqui que dê um nível de segurança muito grande para esse investidor rentista, tá? E depois, na classe subordinada, continua sendo um retorno aqui que a gente está mirando um pouco maior do que o fundo 1 agora, então um retorno que a gente está mirando aqui entre 16% e 19% ao ano em dólar, né? Enfim, então você tem essa diferença de prêmio de risco aqui entre as duas classes, em que a gente espera conseguir atrair esse outro investidor também que gosta mais da renda recorrente, ou mesmo um investidor que vai falar, eu vou colocar metade na classe sênior e metade na classe júnior também. Então, a gente acabou dando essa solução aqui para o novo fundo também. E eu teria como... Você comentou de ter um feeder para investidores estrangeiros e um feeder para investidores locais.
tem um veículo específico para brasileiro aqui para facilitar um pouco desse processo? A gente sabe que, por mais que investir no exterior hoje já seja mais fácil por outros canais, quando pega grandes gestoras globais, tipo a Pinco, o feederzinho local ajuda. É isso. Então, a notícia boa é que sim, vai ter um feeder local aqui. Também vai ser uma oferta aqui privada e tudo. Esse feeder ainda vai ser para investidor profissional, então a gente não conseguiu ainda ir para um caminho de investidor qualificado, tá? Mas a gente vai ter um feeder local sim para investidores profissionais aqui já para o Fundo 2. E aí vocês vão fazer via qual gestora ou vocês vão montar uma operação? A gente está na reta final aqui de divulgação do nome, a gente já assinou, está bem avançado, mas então, eu ainda não posso divulgar, mas eu te prometo que você vai ser um dos primeiros a saber logo que a gente tiver aqui a divulgação. Manda eles virem aqui para fazer a divulgação complementar. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. E aí, seguindo muito esse lado também, né, Felipe, que dos últimos 10 anos, também uma coisa que a gente tem percebido é que o brasileiro está olhando para o investimento internacional de forma diferente. E tem um amigo meu que fala, essa frase é dele aqui, chama Pino, ele fala, por que você vai manter 100% dos seus investimentos num mercado em que o PIB representa menos de 1% do PIB global, né? Assim, não é possível que não tenha bons investimentos fora do Brasil, né? E eu acho que o brasileiro está começando a migrar, primeiro com o acesso, então as várias plataformas, Avenue, C6, Nomad, etc., estão abrindo e estão mais democratizando o acesso ao investimento internacional, que eu acho que é um passo bem importante, né? E está tendo uma mudança cultural mesmo das pessoas falarem, poxa, é importante ter uma parte do meu patrimônio fora do Brasil, correndo um tipo de risco diferente do que a gente corre aqui também, né? Então, a gente está vendo essas semanas aqui, o dólar bateu quase 5,70. Quando estava em janeiro, a conversa em vários fundos era quanto que o dólar ia cair. Então, isso é o risco Brasil. Essa instabilidade que a gente vive aqui é o risco Brasil. A gente está acostumado com isso, né? Mas é bom você ter um pedaço de investimento fora também. E as pessoas estão cada vez mais se acostumando com essa ideia e aderindo a essa ideia de investimento internacional. Que o problema não é nem o dólar estar caro. A questão é a oscilação de expectativas que é num volume incrível. Fiz uma simulação de curva de juros recentemente. Expectativa de juros para... quando ele começa a ficar flat ali, né, 2030, era de 10% a 6 meses, hoje é 12%. Imagina o impacto que isso tem em viabilizar um projeto, né? E a mesma coisa quando você pensa em retorno desse projeto. É uma instabilidade que você pode tomar a decisão mais correta do mundo em termos de informações disponíveis. Daqui 6 meses ela vai estar errada por fatores que não estão no seu controle. Total. Isso é muito... E aí, moeda forte ajuda nisso. Mas tem uma última pergunta que a gente tem que fazer antes de a gente acabar, que é sobre fornecedores. Quando você está num business, tanto o de reforma, propriamente, quanto o de incorporação, ter os fornecedores corretos, parceiros certos, faz muita diferença. Sim. Inclusive, o impacto que isso tem no seu ganho relativo de eficiência, né? Quanto é mais barato para você construir a casa em relação o indivíduo, a família, ir lá, compra o terreno, faz o seu processo para ele diretamente. Você consegue montar esse nível de serviço e ganho de escala lá nos Estados Unidos? E quanto diferente isso é de como foi fazer isso aqui no Brasil? Cara, excelente pergunta aqui. Então, o ecossistema de construção americano, ele é muito mais desenvolvido do que o nosso, tá? E lembrando que esse é o ativo mais construído na história dos Estados Unidos, tá? Então, primeira coisa que quando a gente montou a empresa, a gente tinha que encontrar os melhores construtores. No mercado americano, para você construir uma casa, você tem que ter um alvará, como aqui também. Para você obter um alvará, você tem que ter uma licença de construtor. O que a gente fez? Aí, com o nosso approach de dados, a gente baixou
todos os alvarás de todas as construções dos últimos 10 anos de todos os bairros que a gente atua. E a gente conseguiu criar um ranking de que construtores mais construíram em cada um dos bairros que a gente atua. Então, eu já identifiquei quem são os construtores. Só que aqui eu tenho que separar o joio do trigo. Eu identifiquei quantidade, mas eu não identifiquei qualidade. Aí entra uma outra coisa que é muito bacana lá. Quando você está construindo uma casa, cara, você tem 11 inspeções públicas durante o processo de construção. Então, vou te dar um exemplo aqui. O construtor começou a obra, ele demoliu a casa antiga, ele começou fazendo a fundação da casa. Terminou a fundação, ele para a obra, ele tem um aplicativo da prefeitura, ele chama o fiscal vai no dia seguinte, compara o que foi aprovado com o que foi executado e verifica vários pontos de qualidade no que foi executado. Tá? Então, assim, nesse caso aqui, a dureza do concreto, o ferro que foi utilizado e assim por diante. E fala, ok, está aprovado, aí ele pode ir para a próxima etapa, que é, sei lá, subir as paredes. Tá? Aí ele sobe as paredes, para a obra de novo, chama o fiscal, é um outro fiscal, que é o fiscal de paredes agora, ele vai lá, inspeciona tudo e fala, ok. São 11 etapas. Então, hidráulica, elétrica, ar-condicionado, janelas e portas, telhado, até o paisagismo é inspecionado pela cidade. Qual que é o benefício? Primeiro, a chance de uma casa chegar no final do processo construtivo com um problema é muito pequena, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo é que isso gera uma outra base de dados super rica. Por quê? Os construtores que passam nessas inspeções direto são os melhores construtores. Então, a gente, com esses caras aqui, a gente assinou NDAs, fez uma diligência mais profunda, entendeu o tamanho do time, etc., para conseguir, enfim, trazer eles para dentro. Então, esses são alguns dos construtores que a gente trabalha hoje. Só que, além disso, a construção é um pedaço. Para uma construção sair bem, você tem toda a fase de planejamento e projeto, que a gente chama de Plans and Permits. Então, desenvolver o projeto certo para aquele bairro, para aquele ticket, no gosto daquele consumidor americano, é uma parceria que a gente faz com vários arquitetos locais, que também a gente consegue puxar os dados para saber quem mais fez os designs que venderam as casas mais rápido, com maior preço, tá? Trazer esses caras para o time, trazer o conhecimento deles para dentro, tá? E desenvolver projetos em parcerias com eles. E o que a gente faz internamente, a gente tem um time de engenheiros e arquitetos internos também, que faz com que esses projetos sejam cada vez mais eficientes. O que é isso aqui? Que a gente consiga construir mais rápido, com um custo menor e com qualidade maior. Tá? Sempre qualidade, custo e prazo é o tripé da construção. Tá? E aí, em cima disso, que é uma aposta grande que a gente está fazendo agora, que a gente montou um time robusto de procurement, de compras estratégicas. Então, imagina que esse cara que está comprando a casa, essa família para construir a casa dela, esse cara tem um custo muito mais alto sempre, tá? Porque ele é ineficiente, leva muito tempo para desenvolver o projeto. Ele leva 3 anos no ciclo, enquanto a gente leva, até a construção terminar, 14 meses. Né? Então, ele já é muito menos eficiente. Mas quando você fala de compras, hoje, a gente já compra vários itens A da curva direto com o fabricante. Então, eu pulo o varejo, pulo o distribuidor e compro com o fabricante. Né? E a ideia é que cada vez mais a gente faça isso, reduzindo bastante o nosso custo de construção. E aí, até comparando o modelo Loft com lá, o que é interessante? Na Loft, o custo do apartamento era 70% a 75% do investimento. A reforma era 25%, 30%. Lá, a casa velha representa 30% e a obra custa 70%. Se eu reduzo 10% só o custo da obra, eu consigo pagar 20% a mais pela casa velha. E aí você ganha uma vantagem competitiva que você fica assim acima de qualquer pequeno competidor do mercado também. Então é muito bacana aqui também que você tem muita coisa sendo construída aqui com tecnologia também, tecnologia de processos de construção, para a gente ficar mais eficiente. João, maravilha. Queria agradecer imensamente pelo papo.
Imagina, Por incrível que pareça, já acabou aqui, a gente vai precisar encerrar antes que o pessoal venha puxar minha orelha. Claro. Mas muito obrigado pela participação, por dividir esse conhecimento conosco. Muito sucesso das próximas rodadas de fundo e lançando os próximos. Volta aqui para contar para a gente as novidades. Vai ser um prazer, Felipe. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa também. E a gente vai estar aqui de volta em breve, então. Muito obrigado, João. Muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês esses insights que fazem de você um investidor melhor a cada dia. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, o seu negócio, os seus investimentos, visite www.comdinheiro.com.br. Deixe também sua dúvida, sua sugestão, seu contato. Tome um café conosco, manda lá pra gente em contato@comdinheiro.com.br. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.